Alô galera, trazendo a torcida Alegres Emoções, um grande abraço, muito boa tarde, chegando com mais um Esporte Guará, que hoje vai ter a participação do Galdense Carvalho no segundo bloco, trazendo notícias importantes em relação ao time do Motoclube e claro, vamos destacar o jogo de hoje, Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas, Sampaio com uma sequência interessante, joga hoje contra o Brasil, enfrenta no próximo domingo aqui em São Luís o time do Vitória da Bahia, para tentar, quem sabe, emplacar aí uma boa sequência e entrar, enfim, no G4. Aliás, esse é o caminho do time tricolor. Sampaio que teve quatro nomes na seleção da última rodada da Série B. Entre eles, o treinador, o Léo Condé, o Marcinho, muito criticado por alguns, eu tenho até hoje vontade de entender, parece que alguns acompanham um jogo completamente diferente daquele. O Paulo Sérgio, que começou muito mal a Série B, por isso perdeu a posição, mas voltou a jogar muito bem, inclusive fez gol na última partida diante do Oeste, vitória por 3-0, e o Caio Dantas, que eu não preciso nem dizer, né? O Caio Dantas é hoje um dos melhores atacantes, não só da Série B, mas um dos melhores atacantes que vive um melhor momento em relação à sua carreira na temporada 2020 no futebol brasileiro. Um dos melhores centroavantes do Brasil é o 9 da Bolívia querida. Do lado do Moto, o Wallace Lima comemorando a boa fase, o técnico Léo Goiano também, o Moto entrando nos eixos, porque sabe, essa primeira fase é um laboratório, é uma preparação e é uma preparação gigante, porque a Série D começa mesmo para o Moto, é a partir da próxima fase, onde teremos o mata-mata tanto para o Moto quanto para o Samas, que agora vai de Leandro Campos, que começou a temporada no Moto e agora vai treinar a equipe do Juventude Samas. São esses os assuntos do esporte voltados para o futebol aqui no nosso Esporte Guará. Mas eu começo falando de Rally dos Sertões. O Fábio Cadastro traz detalhes do segundo dia de competições. Confira aí. A especial hoje foi bem difícil, travada demais, muita pedra, muita subida de serra, descida, muita lomba. A gente tinha não só de pilotar rápido, mas também preservar o carro. Mas hoje eu senti o UTV na mão todo o tempo, andei bem, vou melhorar ainda mais, com certeza. Meu segundo dia de rally no UTV. A navegação também do Arthurzinho foi top. As dicas que ele deu ontem à noite, antes da gente dormir, também valeu a pena. Mas a maratona saiu do jeito que a gente precisava. Realmente, o TV não teve nenhum problema sério, algumas coisinhas para fazer. Fizemos em 20 minutos. E agora descansar um pouco, porque foi muito travada, muito dura. E vamos partir para amanhã. E amanhã acaba a maratona. A gente tem mais de 200 quilômetros. Tá bom. Ok? Tá bom. Amanhã a gente se fala. Vamos aqui descansar um pouco. Diário de bordo aí com o Fábio Cadastro, boa sorte para ele. É o primeiro piloto, primeiro participante do Rally dos Sertões que concorre em todas as modalidades, o maranhense Fábio Cadastro. Boa sorte para ele, para todos os outros maranhenses, enfim, para quem está participando, afinal de contas, é muito legal. O importante é competir, claro que vencer é bom, mas só participar de um rally desse tamanho é algo espetacular. Agora vamos falar do kitesurf, porque o Maranhão segue muito bem. Algumas imagens aí para nós da Socorro Reis. Ela que vem representando muito bem o Maranhão, está mais uma vez no topo do pódio em eventos nacionais de kitesurf. A kitesurfista maranhense do time Fribal, a Socorro Reis, ela conquistou ontem o título do Floripa Festival, competição realizada na praia de Canajurê, em Santa Catarina. Ela está aí com o prêmio. Nós falamos na semana passada que ela iria participar e ela conseguiu ter um grande resultado, um êxito fantástico na participação lá no Floripa Festival. Parabéns a ela, que segue no topo do kitesurf do Brasil e é, sem dúvida alguma, um dos grandes destaques da modalidade aqui na América do Sul. Beleza? E agora vamos falar da clínica que está agora com a gente, a nova clínica que chegou ao Esporte Guará com muitas novidades e o que é o melhor, preço popular para você. Nova Clínica, sua clínica popular. Realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia computadorizada com resultado em até 1 hora. Aqui você também se consulta em diversas especialidades como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria e exames laboratoriais. Tudo com preços populares de verdade. Nova Clínica, Rua Rio Branco 401 Centro, 32320549 ou 999683875.
Aproveite, você pode também entrar em contato pelo WhatsApp, que é esse que está na sua tela, 9968-3875. Agende já a sua consulta, a Nova Clínica, a sua clínica popular. E pode seguir também a Nova Clínica, @NovaClínica lá no Instagram, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, tá bom? E agora vamos falar do Juventude Samas, porque o Samas veio para cá, para São Luís, e perdeu pelo placar de 2-0 para o Motoclube. O Cardozinho era o técnico da equipe do Juventude Samas, que agora, depois da derrota, teve uma sequência, aliás, demorou quase 15 dias para anunciar um novo técnico logo após a saída do Ferro. Pouca gente entendeu a saída do Ferro, teria sido desentendimento entre parte da diretoria e o Carlos Ferro. Teve um detalhe também que chama a atenção. Ontem, aliás, não sei se ontem ou depois do jogo entre Mota e Juventude, onde Juventude venceu por 2-0, um nome importante da direção da equipe do Juventude Samas também foi desligado. O Miguel Júnior, que começou a temporada no Moto, foi desligado da direção da equipe do Juventude. E fala-se que havia um conflito entre o Miguel e o Evandro Marques. Mais ou menos como se você tivesse duas pessoas para a mesma função. Tem tudo para não dar certo, né? A hierarquia também tem que prevalecer no futebol. O Miguel é gerente, o Evandro Marques é diretor de futebol, o Evandro Marques está lá na base. Não, todo mundo sabe da influência positiva que o Evandro tem no time do Juventude Samas desde a Série B e desde a conquista da Copa FMF. O Miguel Júnior deveria ter chegado para colaborar, mas parece que ele fez até um bom trabalho durante algum tempo, tanto que o Juventude fez um bom campeonato estadual, mas nos últimos tempos não vinham se entendendo alguns nomes da diretoria do Juventude Samas. Essas informações que eu repasso não são oficiais do clube, são fontes de bastidores, né? Mas a informação é de que o Miguel Júnior saiu do comando da gerência de futebol da equipe do Juventude Samas, que agora tem um novo treinador. O novo técnico do Juventude Samas, que foi anunciado, é ele, Leandro Campos, 56 anos, é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, parece bem muito aí com o Filipão, quando começou, estou dizendo a fisionomia, não a questão do trabalho, e já esteve no Motoclube. O último clube dele foi o Moto. Ele aceitou treinar o Moto no começo da temporada, depois acabou não tendo sequência, né? Depois do empate contra o São José de Ribamar, Moto e Leandro Campos chegaram a um acordo de que não daria mais para ter continuidade nesse trabalho e agora ele retorna para o Maranhão, onde vai comandar a equipe do Juventude Samas. Boa sorte para o Leandro Campos, que já comanda o time na próxima rodada, jogando em São Mateus, na luta por uma recuperação depois da derrota e também de perder a vice-liderança. O Juventude vinha mantendo uma regularidade ao longo das últimas rodadas e ficando na vice-liderança. Depois do último resultado, o time acabou caindo de posição na tabela de classificação. Boa sorte para o Leandro Campos, boa sorte para o Moto. Estamos muito bem na Série D do Campeonato Brasileiro. E agora você espera aquele momento, né? Momento MA Sporting Bets agora, confira aí. Olha os jogos, ó. Vai ter Marcelo em campo, tem Real Madrid, Inter de Milão, que jogaço, meu amigo. O jogo vai ser no Santiago Bernabéu. Acredito que dá Real Madrid nesse aí. O Bayern de Munique joga fora, é sempre favorito o Bayern de Munique. Cravava lá, Real Madrid. Ó, os meus jogos aí. Real Madrid, Bayern de Munique e também iria no Atlético de Madrid. São os jogos que eu acredito que você pode ir lá e quem sabe dá certo. O Manchester City pega o Olympiacos, deve ganhar o jogo. O Liverpool joga fora de casa contra o Atalanta, aí mais um equilíbrio. Eu iria ali no empate ou vitória do visitante, no caso o Liverpool, empate ou fora. Tem o jogo do Ajax também, que é amplo favorito. O Porto entra em campo contra o Olympique de Marseille. E os jogos brasileiros, Cuiabá e Botafogo. Será que o Botafogo tem coisas que só acontecem com o Botafogo? O Cuiabá ganhou do Botafogo jogando lá no Newton Santos. Será que o Botafogo dá o troco? E o Internacional vai bem contra o Atlético Goianiense? Jogos da Copa do Brasil. Também tem essa dica para você aí, ó, da Copa Sul-Americana. O Bolívar enfrentando o Audax Italiano e o Liverpool, genérico, que é o Liverpool do Uruguai, em ação. Muitas são as opções e o site, você já sabe, é o MA Sporting Bets. Simplesmente o melhor do Maranhão. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Estamos juntos de volta aqui com o Esporte Guará, você interagindo e participando comigo. O Darlan, da Motofolia, está dizendo, ao contrário das outras emissoras que falam que não dá para ajustar o time com o campeonato em andamento, o Moto está provando o contrário. O Moto está pegando o corpo para a próxima fase. É a opinião do Darlan, já vou ter sim um comentário em relação a isso, que é algo que eu estou trazendo aqui, que eu acho que você vai entender. Manda um alô para a torcida Motofolia, quem está pedindo é o Rodrigo, ele diz aqui, manda um alô para a Motofolia, a maior do Maranhão. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo carinho de audiência, torcedores interagindo. O que é que eu digo aqui? No ano passado o Moto chegou voando na Série D do Brasileiro. Tinha um belo time, perdeu só a dupla de zaga. O Wallace Lemos, na minha opinião, foi o responsável pelo Moto não ter conquistado o acesso. Ele perdeu o tempo que teve na primeira fase com adversários mais fracos para não escolher qual era a dupla de zaga.
E sendo que no campeonato estadual ele tinha uma boa dupla de zaga, que quando entrava bem, que era o Eduardo, e tá me falhando o nome, do jogador da base, do Moto, Raikon, alguma coisa assim, que entrava também e jogava bem. Só que a dupla de zaga era muito boa, formada pelo Alisson e pelo jogador também que foi substituído e foi jogar lá no CSA, jogadores que foram para a Série B e para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano, o Moto fez aquilo que a torcida pediu. O que foi? Mudar. Mudou bastante, alguns jogadores descompromissados acabaram sendo desligados, o Léo Goiano veio e está tendo o tempo necessário, mesmo com a competição em andamento, para montar o time. É o ideal? Não, mas a Série D e esse grupo permite isso, porque os adversários tecnicamente são mais fracos. Então o Moto vai ter tempo para trabalhar esse time e para que o técnico Léo Goiano tenha condições de ter uma equipe forte na segunda fase, que é quando verdadeiramente começa a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ao recado agora da Isca Controle de Pragas, que está comigo sempre aqui no Esporte Guará. O móvel pegou cupim, barata lá em casa. Chama a Isca, controle de pragas, quer dedetização ou limpar a caixa d'água. Chama a Isca, controle de pragas, não agride a natureza nem o meio ambiente. Isca é especializada, profissionais competentes, dedetização, descopinização, sanitização. Chama a Isca que eles têm a solução. 988398516. Tá comigo a Isca Controle de Pragas e também ele, Gaudêncio Carvalho. Tudo bem, Gaudêncio? Tudo bem, boa tarde. Tô sabendo que você arrebentou aí na sexta-feira, né? A gente fez o que pôde, né? Mandou ver, beleza? Tranquilo, Gaudêncio Carvalho. Gaudêncio, quais as novidades de hoje lá no Rubro Negro Maranhense? Você que acompanha sempre o Papão. Cobrindo o Motoclube, né? O Léo Goiano está tendo o maior tempo essa semana de treinamento, já com o elenco, tendo o elenco na mão. Só que assim, tá sem o lateral direito, o Guilherme, ele recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Juventude. Guilherme, que muita gente veio criticar e reclamar do Guilherme, que era uma aposta duvidosa, mas Guilherme assumiu a lateral direita. Tá fazendo excelentes jogos, arrebentando, inclusive é um dos destaques do time para Léo Goiano, ele mesmo já comentou isso internamente dentro do Motoclube, que é um garoto jovem. Tomou conta da posição. Tomou conta, é um garoto jovem que ainda tem muito por aprender, mas que dentro de campo está resolvendo bastante. Está suspenso para o jogo contra o River agora no final de semana, e além da suspensão do Guilherme, o Motoclube tem 7 jogadores pendurados, entre eles o Flamel, o Gleidson, o Ferron, o Pitt, então assim, jogadores importantes que estão pendurados com 2 cartões amarelos. É importante também, já que o Moto está em segundo, praticamente classificado, tentar zerar esses cartões, né? Não todo mundo de uma vez, mas zerar esses cartões para quando chegar lá na fase principal tá todo mundo zerado. Com o jogo do River, né, vai ficar faltando 4 jogos para o final dessa primeira fase. Passando do River, fica faltando 3 jogos. É interessantíssimo o Motoclube não ir com tantos jogadores pendurados assim para a fase de mata-mata, porque a gente sabe que qualquer erro, qualquer jogador que possa não participar de um jogo importantíssimo desse pode custar muito caro. No mata-mata vai ter que estar todo mundo zerado, né? Eu acredito que o técnico Léo Goiano já deve estar analisando a possibilidade para que o Moto não perca jogadores importantes. Uma das peças novas e que vem também agradando o torcedor e a imprensa esportiva é o Lucas Gonçalves. E ele fala sobre essa boa sequência do Moto, sob o comando agora do Léo Goiano. Boa tarde, cara. Foi uma boa partida da equipe em si, né? A gente trabalhou bem a semana toda, a gente conseguiu levar para dentro de campo e a gente saiu com a vitória. Agora a gente tem que pensar num jogo de cada vez. Agora o nosso adversário é o River, a gente tem que ir em busca da nossa classificação e, se Deus quiser, a gente conseguir objetivos maiores aqui dentro da equipe do Moto. Pois é, o Lucas entrou como uma luva ali no meio. Qual seria a alternativa para a ausência do Guilherme? O que o técnico Léo Goiano pode fazer para suprir essa ausência? Assim, Léo Goiano tem na mão um jogador que, apesar da idade, muitas pessoas ainda tentam criticar de alguma forma, que é o Jeff Silva, que ele é muito coringa no time do Motoclube. Jeff Silva é um excelente jogador, já jogou como lateral esquerdo, que é essa posição titular no clube, já foi volante, já foi zagueiro, já foi ponta esquerda já no ataque e também já foi lateral direito. Então, Jeff Silva eu apostaria como o titular para o jogo contra o River, porque ele faz essa função também muito bem, já foi inclusive em outros clubes lateral direito titular da equipe. Eu apostaria nele como lateral direito no lugar de Guilherme. Pois é, ele que também no meio de campo deu muita qualidade, o Jeff Silva é bom jogador, mas ao longo da semana o Gaudêncio vai continuar acompanhando. Valeu, Gaudêncio! Show, tá aí, ó, trazendo o noticiário ao vivo do Moto. Vamos trazer também setoristas da equipe do Sampaio Correia, do Maranhão Atlético Clube, do Imperatriz, do Cavalo de Aço. Intervalo agora e na sequência vamos falar da Série B. Teve jogo ontem, vai ter jogão hoje lá em Pelotas.
De volta agora com o último tempo do Esporte Guará, direto com o recado da AID Fitness. A AID Fitness, você sabe, fica lá na Chácara Brasil, no Turu, Avenida Mato Grosso, número 50, Loja J, Chácara Brasil. Você tem a AID Fitness aguardando por você. E hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem Sampaio Correia e Brasil de Pelotas. Esse jogo é adiado lá do começo da Série B, quando o Sampaio teve problemas com a questão da Covid, e vai acontecer hoje esse jogo, né? O time do Brasil de Pelotas tem alguns problemas, o Leandro Camilo está fora e o Pablo está lesionado, ainda tem jogadores ali pendurados, mas o Sampaio, vamos ao Sampaio, que é o que importa para nós. Sampaio tem 5 desfalques. E olha que o time deu liga, tanto que o Sampaio vem jogando com essa sequência de 3, 4 jogadores e hoje 5 fora da partida de hoje. 4 estão machucados, o André Luiz, o João Vitor, o Gustavo e o Pimentinha, e o Marcinho, que recebeu o 3º cartão amarelo na partida contra o Oeste e não vai atuar contra a equipe do Brasil de Pelotas. O time então já praticamente definido com a volta do Daniel Felipe. Acredito que lá no meio de campo ele vai de Robson Duarte, mesmo tendo a possibilidade do Eloy, mas o Robson substituiu o Marcinho no último jogo e entrou muito bem. No mais, a equipe que já vem atuando com o Ronei na frente no lugar do Pimentinha e o Mota, que encaixou muito bem como goleiro titular da equipe do Sampaio Corrêa. É esse o time que vai encarar o Brasil de Pelotas, o Sampaio Corrêa, que caiu uma posição, estava em 6º, caiu para a 7ª posição em virtude da vitória que aconteceu da Ponte Preta ontem. Tá aí o técnico Léo Condé, eleito o melhor técnico da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A seleção ainda teve mais 3 jogadores do Sampaio, Caio Dantas no ataque, o Paulo Sérgio na zaga e o Marcinho no setor de meio de campo. E aí eu destaco tanto o Marcinho quanto o Paulo Sérgio. O Marcinho é inexplicável, né? A forma como o Marcinho não pode errar um passe, não pode cobrar uma falta errado, que todo mundo cai matando. Eles querem que o Marcinho seja o Messi. Eu já disse aqui que não. O Marcinho é o Marcinho, é um dos melhores meias dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Paulo Sérgio recuperou a forma física e vem atuando muito bem. Então tá complicado, né? Hoje você criticar algum jogador do time do Sampaio Corrêa é buscar pelo em ovo. O Marcinho vem jogando bem, mantendo a sua regularidade. O próprio Paulo Sérgio, quando entra, e o Boaventura também tem entrado bem na equipe. E o Caio Dantas é hoje um dos melhores atacantes do futebol brasileiro em atividade. Ontem a Ponte Preta jogou e venceu pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nós temos as imagens aí da vitória da equipe da Ponte Preta atuando dentro de casa, jogando no estádio Moisés Lucarelli contra a equipe do Figueirense e conseguindo o resultado positivo. Esse resultado deixa a equipe da Ponte Preta numa situação bem melhor na tabela de classificação. A Ponte Preta subiu uma posição, foi para a 5ª colocação a equipe da Ponte Preta e agora vai aguardar o jogo de hoje, porque o Sampaio pode ultrapassar a Ponte Preta. Guilherme Pato fez 1-0 para... Aliás, o primeiro gol do jogo foi marcado pelo Santos, ainda no primeiro tempo. Guilherme Pato empatou no segundo e o Apodi fez o gol da vitória da equipe da Ponte Preta. Figueirense fez 1-0 aí, você está vendo de novo o gol. A Ponte Preta empatou e virou no segundo tempo. Vitória da Ponte pelo placar de 2-1, subindo para 30 pontos. O Sampaio, com uma vitória hoje, ele vai para a 5ª colocação, empatado em número de pontos com a Ponte Preta, mas tendo uma campanha melhor em relação à equipe da Macaca, né? E pelo que você tem acompanhado, né? Nós podemos inclusive colocar nesse minuto final mais algumas imagens aí da Bolívia querida para que você possa acompanhar. Sampaio não está devendo nada para ninguém ao longo dessa competição. Para a próxima rodada, jogo contra o Vitória da Bahia aqui em São Luís. O Gustavo deve voltar, o Pimentinha também deve voltar e o João Vitor deve ficar à disposição. Mas acredito que o João Vitor perdeu a posição lá na lateral esquerda da equipe tricolor. Então, vivendo um bom momento, são boas as informações e é aguardar para ver o que acontece hoje lá em Pelotas. A princípio, o empate seria um bom resultado. Mas pelo que o Sampaio Corrêa vem jogando, acredito que o Sampaio é favorito para trazer mais 3 pontos na bagagem lá de Pelotas para cá, para São Luís. Mas um empatezinho também não deixa de ser um bom resultado. Um abraço para a galera da página @Cavalinho Boliviano, turma do grupo Bolívia Zoeira. Gente que não perde o nosso programa Esporte Guará. Valeu, lutar sempre, desistir jamais. Tchau!